Boa noite, gente. Aqui é Católicas pelo Direito de Decidir. Estamos entrando na virada online feminista. Hashtag precisamos falar sobre aborto. Então, por favor, compartilhem o vídeo, essa hashtag, que é um assunto muito importante, crucial, né, hoje em dia, para a gente pensar a nossa democracia de uma maneira mais ampla. Eu sou Gisele Pereira, integrante de Católicas pelo Direito de Decidir, e estou aqui com a Zeca Rosado, Maria José Rosado, que também integra a ONG Católicas pelo Direito de Decidir. E nós queremos que, de fato, essa virada seja uma virada, quer dizer, que ela vire uma página na história desse país e que, finalmente, o STF decida a favor da vida das mulheres, permitindo que a realização do aborto de uma maneira saudável, né, de maneira que, respeitando a decisão das mulheres quando elas necessitam, quando elas decidem que elas precisam interromper uma gravidez. Bom, a nossa proposta é fazer uma conversa sobre Estado laico e aborto, né, Zeca? Pensando aí como que a religião tem interferido de maneira extremamente negativa, né, dentro de todo o ordenamento público, as leis, a execução, né, da política, inclusive a execução das políticas públicas, né, permeando não só o imaginário cultural brasileiro, mas também interferindo de maneira muito contundente no parlamento, que desde 2014, aí, com a eleição do parlamento mais conservador desde a ditadura militar, né, que a gente tem aí a tomada do poder político pelo poder religioso também, né, ademais do poder midiático e econômico que já possuem, né, então interferindo de maneira muito grave, né, no ordenamento público, nas leis, interferindo, criando leis e impedindo que outras tantas sejam criadas. Que haja avanços, não é? Que haja avanços na legislação. E essa discussão é cada vez mais importante. E como eu tenho dito, eu acho que a gente tem que criar espaços de discussão na sociedade. E nada impede que as religiões participem desse debate na sociedade civil, como órgãos, como instituições, organizações que fazem parte, afinal, da sociedade brasileira, mas não interferindo no executivo muito diretamente ou interferindo nas legislações do país, porque aquilo a que a gente tem assistido e a cada vez com maior força é exatamente essa, como a Gisele já falou, mas essa forma pela qual aquilo que se convencionou chamar uma bancada religiosa tem, na verdade, provocado, tem tido tentativas, não é, muito fortes, pressões muito fortes no sentido de retrocessos naquele pouco que se conseguiu em relação ao direito das mulheres, afinal, de terem o controle sobre aquele processo que ocorre dentro delas, no seu corpo. É um desrespeito absoluto e não há possibilidade de realização de cidadania se você não pode controlar aquilo que ocorre na sua corporeidade, naquilo que você é. E que vai dizer respeito, inclusive, ao seu futuro, né? Diz respeito ao seu projeto de vida, a possibilidade de você escolher, ter consciência a respeito da sua vida, né? Vai poder escolher se aquela gestação, ou seja, aquela potencialidade de desenvolver um ser humano, né, se aquilo vai para frente ou não, porque depois você vai ter que assumir a responsabilidade pelo cuidado, pela educação, pela sobrevivência desse novo ser humano, né? Se essa gestação de fato for adiante. Então são questões muito importantes, né, que são colocadas para a gente hoje, onde a religião tem exercido um papel fundamental, e a gente espera também, né, Zé, que as pessoas participem dessa conversa com a gente, que mandem perguntas, que mandem comentários, né, observações.
para a gente poder também aí ampliar essa discussão, essa conversa. Bom, a temática é Estado laico e aborto. Eu acho que no dia de hoje, né, onde a gente tem uma votação aí expressiva, né, no Supremo Tribunal Federal, aprovando, né, a possibilidade do ensino religioso confessional sob uma concepção completamente equivocada, né, enfim, obscurecida a respeito do que é o Estado laico, né? Então acho que a gente poderia começar por aí, pensando que de fato, o que é laicidade, né? Um Estado sem religião, é um Estado que abole a religião, ou como um dos ministros colocou, né? Agora a gente vai tirar a estátua do Cristo Redentor, a gente vai mudar os nomes das cidades, a gente vai abolir os feriados religiosos, se a gente né, diz que o Estado de fato laico, né? Como que é isso? Olha, eu acho que é realmente, no mínimo, de se estranhar que um ministro do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, de onde, enfim, a gente pode esperar um lugar onde se reúne a mais alta corte do país. Então, a gente espera que as palavras e as declarações que saem dali conhecimento, sejam resultado, sejam fruto de conhecimento, não é? E, quer dizer, é muito de se estranhar que um juiz da Suprema Corte possa dizer que vai ter que mudar o nome de cidades que tem nome de santo ou de santa, ou que se vai tirar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, é um absurdo. Quer dizer, um Estado laico é um Estado que respeita todas as religiões e que respeita todas as suas cidadãs e cidadãos, o que quer dizer que cidadãos brasileiros podem seguir ou não uma religião. E o Estado respeita em qualquer um dos casos. Quer dizer, tem uma religião, não tem uma religião, é dever do Estado respeitar. Não é? É isso que o Estado tem que fazer. E não ter atitudes, inclusive com documentos, enfim, que comprometem o país com uma única religião. Quando, em 2010, o governo faz um tipo de concordata, chame-se ou não assim, mas um tipo com a Santa Sé, isto é, com o Vaticano, com a Igreja Católica, e sem qualquer discussão com a sociedade, isso é uma ruptura do princípio constitucional de respeito a todas as religiões. E isso tem um impacto muito grande, né? Se a gente pensar na questão do aborto, ou nos direitos reprodutivos de uma maneira geral, né? Porque o aborto está no bojo dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, né? Então, a noção de que a sua autonomia, a sua liberdade de vivenciar a sua sexualidade, a sua escolha de ser mãe ou não ser mãe, né? Que isso também é um direito humano fundamental, né? E a questão do aborto, ela é onde a gente percebe, né? O atravessamento da religião de uma maneira mais evidente, né? Mais forte, porque, inclusive, a gente viu, pensando em 2010, principalmente, né? Em 2010, um órgão, né, dentro da CNBB, um regional Sul 1, corresponde a Guarulhos, né? Fez uma carta aos seus fiéis, dizendo que eles não votassem na candidata, né, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, porque justamente era uma candidata que tinha propensões à descriminalização, à legalização do aborto, né? Então, a influência religiosa, inclusive, né, no pleito eleitoral e também na plataforma desses candidatos, né? Então, para além da sua ação direta, quanto que uma mentalidade religiosa fundamentalista, né, porque a gente também tem um pensamento religioso, né, mas um discurso que não é o discurso hegemônico, o discurso condenatório da sexualidade, da liberdade feminina, né, como que isso tem influenciado demais as nossas leis, o nosso executivo. Como sempre nós dizemos, quer dizer, não é a religião em si,
não é? Mas é a forma como se interpreta. E aí há, de fato, grupos dentro especialmente nas religiões cristãs, não é? Que tem uma interpretação da doutrina, da fé, que faz com que, quer dizer, que tolhe a autonomia das mulheres, né, que quer controlar a vida e os corpos das mulheres e, de fato, acabam contribuindo para a morte das mulheres, porque a não legalização do aborto significa a manutenção da possibilidade, que é uma possibilidade real, né, que está aí nos dados, de que um número altíssimo de mulheres morra e que outra parte delas não possam mais conceber. Né? Essas são as consequências da legalização. Né? Então, é muito sério da criminalização e, ademais, quer dizer, é ser contra aquilo que as pesquisas que católicas têm feito mostram, que é a população cada vez mais entendendo que essa decisão é uma decisão das mulheres, né? Quer dizer, são as mulheres que têm o direito de decidir nesse sentido e que não querem as mulheres presas por causa da realização de um aborto. Agora, a gente tem agora discutindo-se a possibilidade de que até no caso de uma gravidez resultante de estupro, uma mulher não tem o direito de abortar. Exatamente. De interromper esse processo. Esse processo que já vem de uma situação muito dolorosa, claro. Né? Então, é uma violência sobre outra violência. Exatamente. E que acreditam e falam isso de uma maneira muito convicta, inclusive, de que o crime de estupro, ele é, inclusive, um mal menor do que o aborto, né? O que é a interrupção de uma gestação. Eu acho que isso coloca também para a gente o valor que se dá à vida da mulher. Das mulheres, né? Quer dizer, um embrião, uma possibilidade de existência, uma possibilidade, inclusive, que não se dá fora do corpo feminino, ou seja, ele é parte do corpo feminino. Então, o embrião, até a 12ª semana, ele não sobrevive fora do corpo feminino. Né? Quer dizer, que autonomia, que direito ele pode ter, claro, né, dentro da lei, constitucionalmente, dizer que ele quer uma vida, claro, se ele não tem essa autonomia, claro, não tem o seu sistema nervoso formado, ou seja, não tem pensamento, não tem dor, não tem absolutamente nada. É uma possibilidade, né, de se desenvolver. De fato, Gisele, há uma hipocrisia que realmente perpassa toda essa discussão. Porque qual seria a coerência, né, que deveria haver? Então, a coerência seria: então, nós não queremos que o aborto seja legalizado e, por isso, nós queremos que o Ministério da Saúde trabalhe incessantemente de uma maneira universal, distribuindo métodos conceptivos anticoncepcionais para as mulheres, cuide das meninas, né, que podem também engravidar, e que a educação sexual nas escolas seja absolutamente prioritária para evitar essas gravidezes. No entanto, os mesmos grupos que se colocam contra a legalização do aborto são aqueles mesmos grupos que não querem educação sexual nas escolas, que não querem a discussão de gênero, não é? Que não querem a distribuição, né? Que não fazem nenhuma pressão sobre o Estado para que a anticoncepção, a contracepção, seja alguma coisa do cotidiano dos postos de saúde, não é? Então, é de fato uma hipocrisia muito grande. Além do que, já pesquisas anteriores mostraram que quanto mais próximo o problema da necessidade de um aborto está da pessoa, mais ela tende a entender e aceitar e apoiar. A empatia se dá muito mais para quem está próximo, claro, né, o conhecido, claro, do que uma visão mais ampla, porque se trabalha muito nessa questão, e
hipotética, num conceito absolutamente abstrato. Né? Quer dizer, a vida do feto, e coloca o embrião, o feto, como se fosse um bebê constituído, né? Exatamente. E que é um assassinato, é uma morte, né? E você falou da questão da hipocrisia, né? Isso é muito forte se a gente pensar que acabou de ser aprovado, por exemplo, na reforma das leis trabalhistas, a possibilidade de mulheres grávidas serem submetidas a situações insalubres, ou seja, que vida que está se protegendo. Não, e qual é a proteção da maternidade? Quer dizer, após o nascimento, quem cuida? Exatamente. Quem cuida? Quem dá educação, saúde, condições de vida saudável, possibilidade de estudo para ter uma profissão, não é? Quem cuida? Alimenta, dá tudo carinho, isso, não é? Quer dizer, de fato. E são os mesmos, inclusive, os contrários à legalização do aborto, à descriminalização do aborto, são os mesmos que defendem, por exemplo, são contra políticas sociais, são a favor da pena de morte e da redução da maioridade penal, exatamente, né, que está também em pauta agora. Então, que vida defende? Exatamente. Então, como essas pautas conservadoras, elas estão alinhadas, né? Inclusive de uma concepção econômica conservadora, né? Porque quando a gente fala que são conservadores, querem conservar esse estado de coisas, né? Então, o racismo institucional, a questão do patriarcado, né? Ou seja, um ordenamento, uma organização social cuja a perspectiva masculina, né, os valores masculinos são prioritários e subjugam, né, as mulheres dentro dessa lógica patriarcal. E também o capitalismo, né? Quanto que toda essa lógica, né, tá dentro desses discursos, né? Esses discursos antidiversidade, né? Um discurso misógino, um discurso inclusive racista, né? Um discurso elitista, não só um discurso como uma prática também. Então, o que eles querem conservar? Querem conservar os seus privilégios, né? O mais estranho é que, por toda essa questão ideológica, né, e todo o estigma que se tem nas questões envolvendo sexualidade e reprodução, é que as pessoas que também são oprimidas dentro desses sistemas, né, elas são contrárias à sua própria libertação, né? Então você vê mulheres que são contrárias ao direito de decidir, né, são contrárias aos gêneros, em que não precisam de gênero, né, completamente alheias, né, a toda a discussão que envolve, na verdade, né, isso. Não, e se de fato a pauta da proteção da vida regulasse de fato a maneira como essa sociedade se organiza e como o Estado cuida das suas cidadãos, nós teríamos agora um amplo e profundo movimento contra a desigualdade social desse país, que é imoral. Imoral, eu diria em termos religiosos, pecaminosa. Ontem apareceu o dado, 6 bilionários ou bilionárias, não sei se há alguma mulher nesse rol, mas brasileiros têm o mesmo montante de recursos que 100 milhões de brasileiros. Como é que a gente admite isso no país? Como é? Isso é uma situação realmente de declaração de morte anunciada para esses 100 milhões. E, no entanto, as pessoas que dizem defender a vida de um embrião e de um feto não estão aí às ruas se pressionando para que se mude essa situação. Então, é como você diz, Gisele, as questões de classe social, as questões de raça e as questões de gênero, elas se cruzam nisso. Não é? Quer dizer, o que católicas gostariam de ver era uma hegemonia religiosa lutando por tudo isso. Pela vida. Pela vida, né? Pela dignidade da vida. Exatamente. E como se cruza, né, a questão da classe, da raça e do gênero no assunto do aborto, né? É como você falou, é imoral, né? Pecaminosa, claro. Porque a cada 2 dias uma mulher morre por decorrente de um aborto mal feito, né? Mal realizado. Que a gente sabe, por exemplo, existem pesquisas nos Estados Unidos... E de uma forma violenta. Violenta, né? Assim, completamente desnecessárias essas mortes.
abortos. Claro. E quem são essas mulheres que morrem, né? Exatamente. São as mulheres pobres e negras. E né? mães de família, na sua maioria. Na sua maioria, mulheres que já... Religiosas, católicas, na exatamente. sua maioria. Na sua maioria não é? católicas ou cristãs. E uma cegueira da instituição, uma impossibilidade de olhar para essas mulheres e compreendê-las. Quer dizer, é uma instituição misógina, que é uma instituição governada por homens, não é? Em que mulheres não têm voz nem vez, elas não fazem, não contribuem para a elaboração das doutrinas, né? E estão fora do espaço de decisão. Então, claro, é uma instituição misógina e que, por isso, é incapaz de entender a vida das mulheres, a vida concreta das mulheres, não é? Agora, eu gostaria de voltar a isso, quer dizer, católicas, exatamente por defender a vida das mulheres, busca na própria doutrina religiosa, nos princípios teológicos feministas, aqueles elementos que nos apoiam na defesa dessa autonomia. Não é fora da religião, é por dentro da religião, é possível. Agora, a religião fora do Estado, a religião fora do Estado, a religião longe do executivo, a religião como nós, como um órgão, uma instituição que está presente na sociedade civil e que aí entra nos debates, aí discute, aí traz a sua maneira de pensar, não é? Mas não na influência sobre políticas que, inclusive, como sempre nós falamos, são políticas destinadas a toda a população brasileira e não apenas aquela população que se orienta por uma religião. Exatamente. E então, não há sentido em que uma política pública ou uma legislação ela seja orientada por doutrinas religiosas. Não é? E é tão hipócrita realmente essa ideia de defesa da vida e contra o aborto, a absolutização da vida do feto, do embrião, que é justamente o contrário. Se a gente pegar, por exemplo, a história do Uruguai, né, nosso país, Claro. ou de outros países, onde a legalização do aborto, ela, né, comprovadamente, ela implica numa redução do número de abortos. Né? Entre outras, fora a redução absoluta do número de mortes. Né? Então, mesmo aquelas pessoas que são contrárias à interrupção da gravidez, né, acreditam que isso... Deveriam querer a legalização. Que isso é dado por Deus, que é destino, que você não pode interferir nisso, né? É uma concepção sua, pautada por ideias religiosas na qual você foi formada. Isso pode ser respeitado. Agora, querer que a sua ideia vire norma, vire lei para qualquer pessoa, para qualquer mulher, né? Este é o problema. E mesmo essas pessoas, elas teriam uma incidência muito maior, um convencimento, elas poderiam, inclusive, incidir naquelas mulheres que vão tomar a decisão sobre o aborto se ele fosse legalizado. Que é o que ocorre, por exemplo, se as pessoas acham que porque vai legalizar o aborto, que as mulheres a cada mês vão abortar. Claro. Né? Quer dizer, é uma desconfiança, inclusive, do poder, da capacidade moral, ética das mulheres, né? Claro. Em relação a isso. Quer dizer, ninguém quer simplesmente interromper uma gravidez, até chegar ao último recurso, né? É o que elas recorrem ao último recurso. Então, como funciona, por exemplo, no Uruguai, o que é a legalização? Que eu acho que é importante falar isso, né? Quer dizer, descriminalizar é um passo para a legalização, mas não é suficiente, né? A gente descriminaliza, não é mais crime, portanto, a prática do aborto, mas ele continua ainda restrito a quem tem condições econômicas de realizá-lo, né? Não vai ser mais presa a equipe médica, a mulher também não vai ser indiciada pela prática, mas o que a gente precisa, de fato, é trabalhar com a ideia da legalização que acontece no Uruguai. Então, a mulher que recorre a uma interrupção da gravidez, ela vai até um hospital público, ela vai ser atendida por uma equipe multidisciplinar, por uma psicóloga, uma assistente social, médicos, enfermeiros, e que vão orientá-la, vão ouvi-la, vão saber da sua história, da sua necessidade, e vão também oferecer outras alternativas, né, a essa
mulher. Então, a legalização e implica também uma educação sexual, houve aqui prevenção, né? Quando se teve aquilo que nós costumamos chamar de aborto legal, não é? Que agora está muito diminuído, não é? Mas ele começou assim com uma prática de respeito a essas mulheres, né? Agora, eu acho que há um dado, Gisele, que é bem importante de se lembrar. Legalizar não é obrigar. Isso eu acho que é fundamental entender. Quer dizer, a legalização, ela deixa as mulheres a possibilidade de recorrerem a um aborto quando quiserem, se quiserem, como quiserem. Não é? Então, uma mulher que, por qualquer razão que seja uma razão de consciência, uma razão de fé, ou uma outra razão qualquer, que faça com que ela não queira interromper aquela gravidez, ainda que seja de um feto anencéfalo, que seja resultado de um estupro, ou que seja da sua vida conjugal, se ela não quer, ela não é obrigada, ao contrário, ela tem a proteção da lei. Exatamente. O que a gente quer é que aquelas mulheres que hoje não têm a proteção da lei e por isso são criminalizadas, que não o sejam mais. Não é? Então, a legalização, ela vem permitindo e mantendo essa liberdade das mulheres brasileiras de decidirem se elas querem ou não continuar com aquela gravidez. Exato. E queremos que, claro, no caso que ela queira manter, que haja toda a proteção. Exatamente. A sua gravidez, o acompanhamento, as possibilidades das visitas médicas necessárias. Um parto humanizado. É um absurdo, a gente tem que falar que o parto é humanizado. Claro, o parto é humano. Exatamente. Claro. Mas existe muita violência obstétrica, né? A gente sabe que, inclusive, as mulheres negras são submetidas, mais uma vez, são submetidas a esse tipo de violência, né? A menos medicação, a um atendimento também, né? Menos cuidadoso, enfim. A gente tem aqui alguns comentários, né? Talvez vocês podem mandar, gente, inclusive, seus comentários, perguntas, né? Questões que vocês queiram aí debater, entrar com a gente nessa conversa. A Viviane Galdino diz que muitos pró-vida, entre aspas, defendem a legalização do armamento e da pena de morte. Exatamente. Nós comentamos isso, né, Viviane. E ela fala, pois é, não vejo os pró-vidas, também, entre aspas, lutarem pelos direitos das crianças e adolescentes. Estes, em sua maioria, defendem a redução da minoridade penal. Exatamente. E é o que a gente estava falando. E a gente, ela coloca os pró-vidas, né, a gente nem tem utilizado mais essa autodeclaração deles, né? Porque claro, que vida é essa que eles defendem, né? Então, a gente sempre chama de antidireitos, porque é isso que eles são, né? É um ativismo conservador, um ativismo antidireito. A gente não aceita que eles utilizem esse termo que nós, inclusive, defendemos, né? As pessoas que estão dentro do campo dos direitos humanos defendem a vida, né? Uma vida plena, uma vida digna, com todas as condições, né, adequadas para o seu desenvolvimento. E como você falou, aquelas mulheres que escolhem a maternidade ou assumem, né? Quer dizer, a maternidade assumida, embora as condições não sejam as adequadas, ela aconteceu num momento que não foi planejado, mas ela assume aquela maternidade, ela tem todo o direito, né? E deveria ter toda a assistência, inclusive, para que essa gravidez siga adiante. E não só a gravidez, né? Que foi o que a gente comentou também. Quer dizer, que esse ser humano, uma vez que veio ao mundo, né, tem a sua assistência. Depois também a assistência do Estado. Exatamente, né? A Ângela Freitas fala, nossa mestra. Vamos ver se tem mais algum comentário. A Beatriz está aí online também com a gente. Sim. Magali Pereira. E nós estamos aqui, não é, para conversar e, enfim, ver também o que vocês pensam, como
como entendem essa questão, que é uma questão importante de se discutir. Aí aqui a Ivone Mendes fala que o STF aprovou agora há pouco o ensino religioso nas escolas. Não, e não só, quer dizer, pelo menos o que a gente viu é que há uma tendência, desde esse documento aí de 2010, a colocar a religião católica como referência. Isso é absurdo. Exatamente. Né? O cristianismo, né, de maneira geral. E é isso que nós recebemos ontem, uma comunicação de uma cidade que obriga a ler a Bíblia no início da aula. Isso significa o quê? Se eu sou umbandista, se eu sou membro do candomblé, se eu sou budista, se eu sou ateu, o que eu tenho a ver com aquele texto? Exatamente. Não é? Então, isso é uma violência cometida pela escola, não é? Protegida pelo poder público e uma violência cometida contra aquelas crianças. Exatamente. É mais uma colonização, a continuidade da colonização. A Bíblia, tudo bem que você leia, desde que esse seja o livro de referência para a sua fé e que você deve ler e discutir na sua comunidade de fé. Não é? Exatamente. Tem um comentário aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é da Suzete Casagrande. Ela fala: duvido muito que vocês sejam católicas. É muito que a gente ouve, né, Zeca? Porque existe uma concepção de que as pessoas acham que elas têm propriedade sobre um discurso religioso e de que este é o verdadeiro, né? Você falava, inclusive, de uma interpretação. Para os fundamentalistas, não existe interpretação. Né? A interpretação deles é a única que cabe, claro. Né? É a verdadeira. E a gente, como católicos, pelo direito de decidir, não sei se ela ouviu quando você disse, inclusive, a gente entende que dentro do próprio catolicismo, né, a partir da espiritualidade que a gente comunga, né, que a gente foi formada, né, fizemos claro. Primeira comunhão, fomos batizados, fizemos primeira comunhão, crisma, etc., né? Você, inclusive, seguiu durante um tempo a vida religiosa, né? E, enfim, temos o catolicismo também como parte da nossa história, da nossa constituição, né? Como ser humano. Mas não entende que o cristianismo, né? Que a mensagem trazida por Cristo é uma mensagem de opressão, de controle, pelo contrário, né? E sim de liberdade, né? Enfim, de igualdade, né? Então... Exatamente. E essa questão do aborto, que é uma questão bastante quente, como eu digo, não é uma questão que é para se discutir, não é? Ela, dentro da própria Igreja Católica, ela é objeto de discussão. Não há, e é bom que se lembre que o aborto não faz parte do conjunto de dogmas católicos. Dogma é uma verdade que é proclamada pela Igreja como, quer dizer, é uma verdade absoluta, digamos. Ou você crê, não é? Uma verdade de fé, né? É uma verdade de fé. E a própria Igreja tem muito cuidado com isso, e são pouquíssimos os dogmas, e são mais relativos a um tempo da Igreja em que é inclusive uma questão de poder, né? O fato de você ter o direito de estabelecer alguma coisa como uma verdade absoluta. E o aborto nunca foi colocado assim, sempre foi objeto de discussão dentro da Igreja e continua sendo. Lei, né, então, existem padres, teólogos e teólogas, né? Mas padres também, inclusive bispos, que têm essa mesma forma de interpretar a fé que católicas comungam e divulgam, não é? E eu costumo dizer, na verdade, nós representamos, de alguma forma, todas aquelas católicas e católicos que fazem uso de contracepção de uma maneira responsável e todas aquelas mulheres que são a maioria das mulheres que abortam neste país e que são católicas. Quer dizer, nós, e também, segundo as nossas pesquisas, aquela maioria católica
contra a criminalização das mulheres, que as mulheres sejam presas por causa de aborto, e que são favoráveis a que as mulheres decidam. Então, nós representamos uma grande parte da população católica, na verdade. Também, uma outra coisa que a gente costuma dizer é de que existe uma dissonância entre o que a hierarquia determina e a experiência, a sua experiência religiosa, a sua experiência de fé. Né? Tanto que existe uma pesquisa publicada há algum tempo que mostra que os padres, foi uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro, está publicada, e que mostra que os padres, a forma como eles recebem as mulheres que abortaram, no momento em que elas vêm conversar ou confessar, é uma forma de total acolhimento, né? Que é isso que você diz, é uma discrepância entre uma tentativa de colocar uma absolutização nessa questão dentro da igreja e aquilo que é a prática pastoral. Exatamente, não é? A prática da fé. Então, assim, resumindo, somos católicas, sim, né? Porém, né? Claro, pelo direito de decidir. E né? queremos convidar para o Café com Luta. Sim, amanhã, importante. todo mundo acompanhando, por favor. Exatamente. Amanhã nós teremos um Café com Luta, que é um ciclo de debate, onde a gente procura trazer, né, para dentro da discussão religiosa também, né, mais questões dos direitos humanos, dos direitos das mulheres. O novo ciclo se chama As Injustiças de Gênero nas Instituições Sociais e Religiosas, e nós vamos discutir amanhã, que é Dia Nacional Latino-Americano e Caribenho de luta pela legalização do aborto. Nós vamos discutir a criminalização do aborto justamente como uma injustiça de gênero, raça e classe. Né? Então, como que a gente estava falando, esses sistemas se intercruzam. E que também... bom que nós temos aí o Bruno Kohler, a Daniele Montpé e a Luciana Boatê acompanhando a gente aqui nessa discussão, intervindo, mandando também os seus comentários. Sim, a Luana Ferreira, a Daniela Montpé. Isso, Luana Ferreira. E entre outros, a Tati. Muita gente. Tati também é uma católica pelo direito de decidir, né? Tá aqui, entrou aqui no... Tatiane Ladeira. Amanhã nós também iremos distribuir gratuitamente essa nova publicação de Católicas, Entre Dogmas e Direitos, né? Onde essas discussões estão presentes também. Então a gente tem aqui artigos da Mary Hunt, que é uma teóloga feminista, católica, e que é inclusive lésbica, tem uma companheira, Daiane, e que já tem outros textos escritos para católicas. Tem texto da Ivone Gebara também, nossa companheira. Que dispensa a apresentação, não é? Uma teóloga feminista, uma brava teóloga feminista brasileira. Integrante também do nosso conselho. Uma católica pelo direito de decidir. Estou mostrando aqui para vocês verem algumas das ilustrações do livro, feitas a partir dos livros. Temos também texto da Flávia Biroli. Exatamente, que é o resultado de uma pesquisa exatamente sobre a força da bancada religiosa, da bancada dita religiosa, não é, no Congresso Nacional, e a forma como essa bancada interfere nos nossos direitos, e muito especialmente na questão do aborto. E texto também do Juan Marco Vagioni, um sociólogo argentino, que tem uma discussão bastante criativa e muito consistente sobre toda essa temática de como as religiões se posicionam na sociedade hoje e como é que elas constroem o seu discurso. Muito legal. Então, amanhã a gente vai ter a fala, né, como assessoras, a fala da Caroline Garciullo e da Marjorie, que a Caroline é advogada, feminista, foi quem escreveu para a gente a nossa amicus curiae em favor da DPF 442, que trata aí da criminalização do aborto como uma inconstitucionalidade, né? E
e ela vai discutir essas questões, esses argumentos. E também a Marjorie, que é teóloga, é cientista da religião e integra a rede ecumênica de juventude. Então, aí dois lados, pensando juridicamente, pensando teologicamente também, como essa criminalização é uma grande injustiça de gênero, raça e classe. Então, amanhã a gente tem que encerrar aqui, porque tem outras pessoas que vão trazer contribuições a partir de outras áreas também, né? Mas a gente gostaria, se vocês quiserem continuar com a gente nessa discussão, amanhã, né, a gente vai aprofundar aí algumas questões. Café com Luta, 28/9, amanhã às 19 horas, na sede de Católicas, teremos também transmissão ao vivo aqui pela nossa página no Facebook. Se você não puder vir, estiver em outra cidade, em outro país, e quiser acompanhe também a nossa transmissão ao vivo. Tá? E continue na virada, vamos virar, não é? Essa questão do aborto no Brasil. Inscrições no site de Católicas Café com Luta, tá bom? Boa noite, obrigada. Antes de sair, agradecer a nossa excelente equipe de comunicação, Elisa e Leandro, que nos permitem, não é, entrar em contato com todo mundo, não é? Exatamente, com tanta gente que esteve aí de uma maneira muito competente e bonita, além do mais. Boa noite.